Boa noite, amada Igreja Batista do Parque São Basílio. Boa noite a você, meu amado irmão, que porventura esteja também, neste momento, conectado em sua mídia, para estarmos prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor, mas também quando colocamos diante dele as nossas súplicas, as nossas petições, porque é um culto em que chamamos o culto de oração. E o tema para este culto é este: ensina-me a ter um coração puro e um espírito estável. Esse texto está no Salmo 51, bem conhecido, um salmo em que o salmista, ele faz uma confissão de pecados, mas também clama a Deus e suplica por uma renovação do seu espírito, de sua vida, e que seja conduzido, pelo Espírito Santo do Senhor. E esta é uma oração que se faz presente até os dias de hoje, em nossos dias como cristão. Meditarmos neste texto e orarmos dessa maneira para que a cada dia possamos sermos cristãos, que tenhamos um espírito renovado, e que nos deixamos a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus em nosso viver. E nós iremos aproveitar, fazer a leitura desse texto, então, que está em Salmo 51, 10, 12. Convido a igreja a estarmos fazendo essa leitura juntos. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Que esta palavra esteja gravada em nossas mentes e corações e que neste momento também a graça do Senhor esteja presente no seu lar, juntamente aí com a sua família, você que se reúne para prestar esse culto de oração ao Senhor. E nós iremos fazer um momento também de louvor, neste momento, com o cântico do hino do nosso cenário para o culto cristão de número 286, sob a direção, então, do nosso irmão Valci. Alvos mais que a neve, 286 do Inário. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para um indigno pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão
perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos pra tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Deus amado, nós queremos agradecer por esse instante de estarmos juntos e declararmos, Senhor Deus, que em Ti nós verdadeiramente somos lavados e remidos quando cremos em Jesus Cristo. Senhor, fala aos nossos corações, a começar em mim aqui, Senhor Deus, junto com meus irmãos que aqui estão, fala aos nossos corações, para que, Senhor, nosso coração sempre esteja voltado para Ti, Jesus, para obedecer o Teu ide, para, Senhor, cumprir os Teus ensinos, Senhor Deus, praticarmos os Teus ensinos com aquilo, Senhor Deus, que Tu tem colocado diante de nós, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja com as atividades que temos, Senhor Deus, aqui junto com a nossa igreja. Abençoa-nos e fala aos nossos corações. Oramos então assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Iremos, irmãos, neste momento também estarmos reunidos em oração e oração de ações de graça. É o momento em que você tem a oportunidade de colocar diante de Deus toda a tua gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Então, convido a você a já cerrar seus olhos, em família, e comece a orar em gratidão ao Senhor. Agradeça a Deus pelo dia que Ele te concedeu, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo ainda desta forma distante, mas é um privilégio, essa liberdade de, em nossos lares, estarmos cultuando a Deus. Então agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pela grande salvação em Cristo Jesus, porque através do seu sangue vertido na cruz, fomos lavados, como cantamos no hino ainda há pouco, e é motivo de sermos gratos ao Senhor. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pelo cuidado, pelo sustento e o zelo que o Senhor tem dispensado a você e aos seus familiares. Agradeça a Deus pela vida da igreja local denominada Batista do Parque São Basílio, a qual você faz parte e é membro. Agradeça a Deus pela existência da igreja. Seja grato a Deus pela vida do nosso pastor, por esse tempo em que tem estado à frente, conduzindo este rebanho. Agradecemos a Deus por isso. Seja grato pela vida de todos aqueles irmãos envolvidos também nos trabalhos de preparação deste culto que chega até o teu lar, que tem se dedicado com este propósito da igreja se manter em unidade, mesmo distante fisicamente,
mas na comunhão do Espírito. Por isso, sejamos gratos ao Senhor. Agradeço a Deus pelo seu trabalho, você que tem podido estar trabalhando, pelo pão de cada dia, pelos recursos, pelo cuidado do Senhor. Você que porventura talvez esteja desempregado, esteja lutando por uma oportunidade, mas agradeça a Deus também pela vida, pela saúde, porque o Senhor também tem te guardado e com certeza tem cuidado, tem olhado para você. Ó glorioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome, Senhor, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelos livramentos que o Senhor tem concedido à tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido ainda seus servos fiéis, que não se afastaram de Ti, e que Teu Santo Espírito continue a fortalecer na fé a sua igreja, para que se mantenha unida no propósito de servir, de Te adorar, servir em espírito e em verdade, mesmo em tempos tão difíceis. Mas ensina-nos, Senhor Deus, a cada dia a Te amar, a estar na Tua presença e também a podermos voltar nos cultos presenciais para compartilharmos uns com os outros, suplicarmos e clamarmos uns pelos outros nesses cultos de oração. Tira de nós tudo que não provém de Ti e ajuda-nos a cada dia estar caminhando segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos, mas já te agradecendo, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Façamos, irmão, a leitura também de um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios 23, versículo 12, que diz: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Vamos repetir esse texto, irmão, e medite no que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Dedique à disciplina o seu coração e seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Como é importante, né, o ensino da palavra de Deus, nos dando direção para que possamos realmente observar tudo aquilo que vem aos nossos conhecimentos, hoje especialmente através da mídia, tanta coisa que recebemos. Mas a gente dá ouvido àquele que acrescenta conhecimento, em especial conhecimento de Deus, né? Então agradecemos a Deus pela sua palavra. E vamos louvar ao Senhor também com o hino congregacional de número 444 do nosso inário para o culto cristão. Quantas bênçãos, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Salmo 66, 16. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos contra cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, uma contra cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é
É pesada a cruz que tens de suportar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e contando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas à divina mão. Uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas à divina mão. Uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, iremos neste momento de oração, agora que chamamos de clamor e súplica, e quando eu também vou pontuando alguns temas para que a igreja, unida no mesmo propósito, possa estar então colocando diante de Deus os nossos clamores, as nossas petições, e sempre crendo que o Senhor está a ouvir as nossas orações e nos atende no seu devido tempo. Eu convido a você mais uma vez a fechar seus olhos e começar a orar pela igreja, a igreja do Senhor, a igreja local que você faz parte, a igreja que sou eu e você, para que estejamos no centro da vontade de Deus. Este é o pedido. Orem pela vida dos pastores da igreja, em especial o pastor presidente, também nosso pastor Valdemir, ele e sua família. Peço para que o Senhor continue sustentando, dando-lhe saúde, nessa liderança ainda diante da igreja. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Orem pela vida dos demais pastores também que há na nossa igreja, com suas famílias, para que o Senhor os guarde e os sustente. Orem pelas famílias da igreja, para que elas sejam cada dia também fortificadas na plenitude do amor e sendo guardadas, por Deus. Coloque diante do Senhor as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude e os nossos idosos. Clame a Deus para que o Senhor renove as forças a cada dia. Agora clame pelo nosso país, mas coloque diante de Deus a nossa nação. Clame pelas instituições desse país.
Clame pela vida do nosso presidente, ministre todos os poderes estabelecidos para que eles possam fazer um governo que seja bom aos olhos do Senhor. Cremos que Deus é soberano, sempre esteve na história da humanidade e que Ele possa estar conduzindo tudo o que tem acontecido em nosso país, bem como no mundo diante dessa pandemia que estamos enfrentando. Clamemos ao Senhor e confiemos nele. Coloque diante do Senhor também a população carente, aquelas que necessitam de ajuda, para que sejam assistidos em suas necessidades. E a misericórdia do Senhor seja estabelecida na vida desta população. Orem pelos desempregados, pelos empresários que tiveram seus negócios fechados, ainda enfrentam dificuldades. Que o Senhor tenha misericórdia. Orem pela vida dos missionários, irmãos. Aqueles que já estão no campo e outros que ainda não puderam voltar. Mas que o Senhor esteja também fortalecendo e sustentando os seus servos. Clamem pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada na face da terra, em especial no nosso país, para que seja um tempo em que ela possa verdadeiramente fazer a diferença e ser sal e luz nesses tempos difíceis. Que venham buscar a face do Senhor. Orem pelas nações do mundo também, que têm encontrado dificuldade, sofrimento com essa pandemia, pessoas morrendo a cada dia. Que o Senhor tenha misericórdia. Coloque diante de Deus também os profissionais da área de saúde, para que eles se mantenham firmes. Já estamos vendo em nosso país tempos difíceis, hospitais lotados, correrias. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda irão morrer nessa noite. Que conforte também os corações dos familiares que têm perdido seus entes queridos. Coloque diante do Senhor as pessoas que se encontram enfermos, os que estão acometidos por essa enfermidade da Covid-19, pelos que estão sofrendo outras enfermidades também, independentes da misericórdia de Deus. Há vários nomes na nossa lista de oração. Lembre-se agora destes nomes e clame a Deus, pedindo para que o Senhor possa derramar um unção de cura no meio do teu povo e por aqueles que estão sofrendo. Orem para que estão também nos leitos dos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia. Agora ore por você, derrame-se diante do Senhor, colocando também as suas ansiedades, seus planos. Fale com o Senhor. Ele está atento com seus ouvidos, atento às nossas petições, ao seu clamor.
e creia que Ele possa te responder naquilo que você necessita, naquilo que precisa. Ó Deus poderoso de paz e misericórdia, ouve o clamor da Tua igreja nesta hora, Senhor. Recebe as nossas petições, esses clamores são colocados diante de Ti, mas atende sempre segundo a Sua vontade. E tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Iremos passar neste momento também para ouvirmos a palavra do Senhor, o recado de Deus, né, daquilo que Ele tem para os nossos corações. Então, com o nosso pastor Valdemir. Antes, irmãos, de darmos início ao estudo do capítulo 16 da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e será o último capítulo, né, desta carta, e estaremos mais algumas quartas-feiras encerrando esta primeira carta, que durou um bom tempo, né? Mas nós queremos fazer uma menção em relação à data de hoje. Hoje, dia 10 de março, há 464 anos, 1557, era uma quarta-feira e uma pequena frota de 3 navios, sob o comando do sobrinho do almirante Nicolau Durand de Villegagnon, que estava em terras brasileiras, em águas brasileiras, representando o governo francês, que estava com problemas políticos com Portugal e, como represália, achou-se com o direito de tomar terras do domínio português. Isto aqui na Baía de Guanabara, né, no nosso Rio de Janeiro. Esses 3 navios estavam sob o comando, então, de Boissy, senhor de Lacombe, e já estava nas costas do Rio de Janeiro há 3 dias, aportando então na fortaleza de Coligny, que era como se chamou o forte que os franceses erigiram na Baía de Guanabara. Há novos colonos nesse navio, são operários, marinheiros, padres católicos romanos, entre os quais 2 beneditinos, que fundarão uma escola católica nessa colônia francesa, mas também vem com eles um bom número de huguenotes. Huguenotes era o apelido que se dava aos protestantes franceses, praticamente todos de origem reformada, e que são muito bem recebidos por Villegagnon. Também chegam 5 mulheres que o comandante francês casará, usando-se a expressão de alguém, com 5 sortudos colonos, para evitar más dissabores. Mas isso não impedirá que outros franceses fujam, embrenhando-se continente adentro, fugindo do controle rigoroso do almirante. Para os huguenotes, que chegam a 14 líderes, todos trazem credenciais assinadas por João Calvino. Há 3 pastores do grupo e que foram escolhidos diretamente pela direção da Igreja Reformada de Genebra. 2 deles são franco-suíços, a saber, os reverendos Pierre Richer e Guillaume Chartier, e o outro é um francês, o reverendo Jacques Le Baller. Há um seminarista, Jean de Lery, já mencionado e é sapateiro por profissão, mas exímio escritor e será o autor, mais tarde, do livro Viagem à Terra do Brasil, que será escrito em 1577, obra a ser editada 3 anos após o livro do padre André Tevet, chamado de Singularidades da França Antártica,
obra que Léry questionará fortemente. Nesta sua obra, Léry dirá ter visto mais virtude na vida dos selvagens do que na vida dos civilizados europeus, sempre preocupados com o luxo e as frivolidades da vida. Esses recém-chegados são, de fato, na sua maior parte, reformados. Mas há, como mostramos, vários católicos romanos, assim como há um tal Jean Cantac, que se diz um ex-padre da ordem dos dominicanos, mas agora convertido à fé reformada, mas que será uma das causas para o desacerto futuro dos huguenotes com Villegagnon. Pondo os pés em terra, uma oração de ação de graças é feita e logo se combina a celebração para a tarde de um culto gratulatório numa sala construída no meio da ilha, onde é hoje a Escola Naval. Chegando o entardecer, sob a direção do reverendo Pierre Richer, que está com 50 anos, é celebrado o primeiro culto protestante em solo brasileiro, ao qual Nicolas Durand de Villegagnon assiste. Canta-se nesse culto o Salmo 55, A Minha Voz, ó Deus, atende, musicado por Louis Bourgeois, um dos grandes nomes do calvinismo e que a esta altura está com 47 anos, deixando Genebra, onde viveu por um bom tempo. Este é, então, o primeiro hino evangélico a ser cantado por uma congregação em terras brasileiras, já que os cânticos do alemão Hasenstaden foram solos quando ele ficou aprisionado pelos tupinambás. O que será chamado de o inário para o culto cristão, a ser chamado de inário dos batistas brasileiros, sob o número 387, constará esse hino histórico para nós. Após o cântico, o pastor Richer prega o que também será o primeiro sermão evangélico ou protestante no Brasil, baseando-se no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. A partir desse primeiro culto, em todas as noites, celebrar-se-ão ofícios divinos, acertados para acontecer aos domingos, com a pregação do Evangelho por 2 vezes e a celebração do que os reformados chamam de sacramentos, batismo e ceia do Senhor, uma vez por mês. Não se passará um ano e 3 desses protestantes, ou desses huguenotes franceses, Jean de Bordel, Mathieu Verniel e Pierre de Bourdon, serão jogados nas águas da Baía de Guanabara, mortos por ordem de Villegagnon, por serem considerados heréticos contumazes. Foram eles os redatores ou os escritores da primeira confissão de fé evangélica em toda a América Latina, a chamada Confissão de Fé da Guanabara, onde estão presentes os artigos que são comuns aos chamados protestantes ou cristãos evangélicos da história. Vamos cantar, irmãos, agora nesse momento de lembrança histórica, o hino 387, então, do HCC, que é, como eu disse, foi o primeiro hino cantado por uma congregação, né, em terras brasileiras, o primeiro hino cristão evangélico. O meu clamor, ó Deus, atende. Clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. O meu clamor, ó Deus, atende, pois dia e noite eu oro a ti. Tão frágil sou, tão pobre aqui, magoada e só minha alma chora, por isso implora. Da vida a luz, tu és a fonte, em mim derrama o teu poder, me
minha oração venha atender, pois quando sai o sol bem cedo, eu intercedo. Na luz dos teus caminhos santos, humilde e grato eu andarei. Tu és meu Deus, tu és meu Rei. Contigo sempre andar eu quero, puro e sincero. Dá para ter uma noção de como era a música, né? Cristã, evangélico, protestante, há 464 anos. Né? Vamos ler então, irmãos, os 4 primeiros versículos do capítulo 16 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos cristãos de Corinto. 1 Coríntios 16, 1 a 4. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Quanto à coleta para o povo de Deus. Mais uma vez, irmãos, se torna importante o fato de que a igreja de Corinto, complicada, equivocada, estava sendo corrigida por Paulo, para estar devidamente incluída no que o apóstolo chamava de povo de Deus. O termo grego que Paulo usou foi hagios, que significa separado do uso secular por e para Deus. Este termo tem a ver com o que é sacro, sagrado, santo, digno de ser cultuado. São várias as traduções da Bíblia que preferem a tradução povo de Deus, ao invés de santos, para evitarem as interpretações radicais dos que insistem no uso da palavra santo com o sentido de sem erros, sem defeitos. Mas mesmo essas traduções, às vezes, traduzem a palavra hagios como santos em determinadas circunstâncias. A NVI traduzirá, por exemplo, hagios como santos, o primeiro versículo do capítulo 1 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. A lição para nós, irmãos, é que como a igreja de Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus. E por sermos o povo de Deus, nós somos os santos de Deus. De forma que quer sejamos chamados de povo de Deus ou de santos de Deus, esse tratamento pressupõe a necessidade de se ter uma profunda consciência do que ele significa. Ser povo de Deus, ser santo de Deus. Não é cabível, então, a um crente em Cristo dizer, quando não resiste a isto ou aquilo, mas eu não sou santo, né? Se você não é santo, meu irmão, minha irmã, se você acha que não é santo, então você não faz parte do povo de Deus. Porque se você faz parte do povo de Deus, você foi separado por Deus e para Deus, para viver, sim, uma vida de santificação, em busca da estatura do varão perfeito, o que não significa que você não cometerá erros, porque na nossa humanidade, não é, isso se torna impossível, mas a cada dia nós podemos ser melhor,
do que o dia anterior por causa de Jesus. O povo de Deus aqui mencionado são os cristãos pobres da cidade de Jerusalém, conforme Romanos 15, 26. Os pesquisadores deixaram registradas as razões pela qual se fez necessário socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. Em Jerusalém, na época quando Paulo escrevia, ou estava escrevendo, ou escreveu esta carta aos cristãos de Corinto, havia um visível contraste entre alguns segmentos de ricos e os muitos segmentos de pobres, à semelhança do que se tem hoje em diversos lugares do Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Por razões ainda não definidas de forma muito clara, fala-se de que esta fome teria ou estava sendo motivada por fenômenos da natureza, mas também por questões políticas entre judeus e romanos que nos dias da carta de Paulo aos Coríntios estavam acirradas, transformando a Judéia e particularmente em Jerusalém numa região de profunda depressão econômica. Desta forma, segundo o que se tem também, é que nesta época na qual Paulo escreve a sua carta aos cristãos de Corinto, o se tornar cristão em Jerusalém era candidatar-se a ter dificuldades sérias no arranjar trabalho, no conseguir recursos para se manter e manter a família. Aquela prática da igreja de Jerusalém, de ter tudo em comum, de forma a não haver entre os cristãos os que tinham muito e os que tinham pouco, o que alguns historiadores chamarão de o entusiástico e autêntico comunismo cristão, a essa altura já não existia mais. Mostrou-se um experimento maravilhoso do ideário humano, mas impossível de se tornar sólido, continuativo, sob as realidades que regulam a nossa vida humana. Houve até, em meio à história, alguns grupos pequenos de cristãos que tentaram repetir a prática de Jerusalém, ou seja, de trazer tudo que se ganhava com o serviço, com as colheitas, colocar na mesa da igreja para que os obreiros, os administradores da igreja fizessem uma distribuição equitativa com os membros da igreja, mas também nenhuma delas deu certo, não deu para continuar fazendo isso por muito tempo. Sem dúvida, foi porque muitos estavam se aproveitando, né, desta situação que Paulo precisou escrever: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Sem dúvida, esta prática, como eu disse, parte do ideário humano cristão, acabou sendo contaminada por aqueles que em todos os tempos da história se aproveitam, né, dos outros para levar uma vida mais fácil ou não trabalhar de forma devida. Pouco tempo antes de Paulo escrever aos de Corinto, aconteceu então a famosa fome dos dias do imperador Cláudio, capítulo Atos 11, 27 e 30, que afetou todo o império, afetou a capital do império, Roma, e afetou todos os estados ou todos os territórios sob o comando de Roma, com uma ou outra diferença, porque uns conseguiam sobreviver melhor. A rainha Helena de Adiabena, rainha de Edessa, hoje parte da Turquia, que com parte da família converteu-se ao judaísmo, foi viver em Jerusalém, e ela, por exemplo, conseguiu socorrer os pobres dessa cidade, mandando vir cargas de uvas secas e figos dos reinos que comerciavam com Edessa. Também há paralelos em relação aos períodos de fome, provocados então por situações que tinham a ver com a natureza, que na verdade foi a causa principal da fome daqueles tempos. Sem dúvida, o coração de Paulo, meus amados e amadas, se sentia profundamente incomodado com esta situação, porque a pobreza, as dificuldades, a começar dos domésticos da fé, precisam incomodar o coração da igreja.
O que fazemos hoje, irmãos, em termos de ação social, tem de ter uma identidade, tem de ter a ver com o que nós somos, o que nós pregamos, o que nós vivemos. O coração da igreja precisa ser incomodado pelas necessidades dos necessitados, sempre dando prioridade, porque isso é bíblico, aos domésticos da fé, mas não deixando de estender as mãos aos outros que também sentem fome, precisam de roupa e coisas semelhantes. Por isso Paulo, convenceu as igrejas gentias, as igrejas da Galácia, de socorrer os irmãos em Cristo de Jerusalém, e agora estava também convencendo a igreja de Corinto de fazer a mesma coisa, até como uma forma de gratidão àqueles cristãos, os de Jerusalém, que foram a fonte do evangelho que eles haviam recebido. Aliás, quando Paulo mencionou os apóstolos aos cristãos gálatas, ele disse: eles apenas me pediram que nós nos lembrássemos dos pobres, o que eu me esforcei muito por fazer. Gálatas 2:10. Paulo mencionou outras vezes a questão das coletas. O fez na segunda carta aos Coríntios, elogiando a liberalidade dos cristãos da Macedônia, capítulo 8, versos 1 e 2. O fez em Romanos 15, 26, outra vez, falando dos macedônios e cristãos da Acaia. Façam como ordenei às igrejas da Galácia. Ele escreveu aos cristãos de Corinto. Paulo, com certeza, irmãos, não estava falando da sua carta aos Gálatas, mas sim da sua visita aos Gálatas, feita uns 3 anos antes de escrever a sua carta aos cristãos de Corinto. Há analistas do grego koiné que explicam que a forma verbal usada por Paulo, de etacha, não tem que significar que o ordenei às igrejas, tenha o sentido de impus às igrejas, dando a entender que elas foram obrigadas a levantar a coleta em favor dos cristãos de Jerusalém. Eles explicam que, se fosse este o sentido, o verbo seria outro, de modo que a ideia é a de que Paulo ordenou, mas não no sentido de impor, mas no sentido de organizar o levantamento da oferta, e não impor, como eu disse, que ela fosse levantada. Encaixa-se bem esta ideia na tradução da Bíblia de Jerusalém deste texto, onde temos que Paulo escreveu: sigam as diretrizes que eu tracei para as igrejas da Galácia. Sem dúvida, meus amados, à luz da sua autoridade apostólica, Paulo podia determinar, obrigar o levantamento da coleta, mas esse é o tipo de fato que precisava ser feito com o coração e não sob imposição, porque é só assim os que ofertam podem ofertar então com alegria e se encaixarem naquilo que está escrito pelo mesmo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Deus ama os que dão com alegria. No primeiro dia da semana, Paulo continuou: cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, e eles então me acompanharão. Aos que, mesmo não sendo sabadistas ou sabatistas, guardadores do sábado, acham que esta expressão no primeiro dia da semana, no domingo, não implica realmente no fato de que os cristãos da região de Corinto já observassem o domingo como dia do Senhor. Há até alguns guardadores do sábado que dizem que, como o primeiro dia da semana, o domingo, era o feriado dedicado ao Deus Sol, e o principal Deus, então, dos romanos, que o domingo era, de certo modo, um feriado, e os cristãos, então, podiam se reunir, de repente, para fazer esse tipo de coisa. Mas isso não é verdade, irmãos, porque o dia do sol, dedicado ao sol, o primeiro dia da semana, não tinha importância nenhuma na cidade de Corinto,
porque o Deus solar não valia absolutamente nada. O grande Deus, o grande nome em termos de divindade de Corinto era Diana ou Afrodite, né? E ela não tinha assim um dia específico para ser cultuada. A verdade, irmãos, é que, como dizem outros intérpretes, à luz do que está em Atos, capítulo 20, verso 7, onde nós temos que, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos para partir o pão, e Paulo então falou ao povo. Celebração da ceia, nós nos reunimos para partir o pão, e pregação. Celebração da ceia e pregação é culto. E em Atos 27 diz, nós fizemos isso no primeiro dia da semana, quando nós nos reunimos. Então, que à luz desse texto, fica muito difícil não perceber que já muito cedo a cristandade se habituara a celebrar no domingo a ressurreição do Senhor Jesus, realidade que Paulo discutiu com ardor no capítulo 15, onde a ressurreição foi colocada por ele como tema essencial. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e vocês permanecem no pecado. 1 Coríntios 15, 17. Chega a ser, irmãos, e eu falo isso com muito respeito, né? Porque se é uma coisa que eu aprendi, os irmãos têm ouvido isso várias vezes, e é de verdade, que eu aprendi com o meu primeiro pastor, né? É respeitar as opiniões divergentes dos outros. Mas às vezes as situações que a gente fica, na verdade, mais tristes, né? Do que contrariados por determinados tipos de argumentação. Argumentando com dessas pessoas que aderem a esses grupos que guardam o sábado da maneira como guardam, né? Nós começamos a conversar e ele me fez uma pergunta sobre a lei, né? O que o senhor acha da lei? Eu disse, o que eu acho da lei? Eu acho da lei o que a Bíblia acha da lei. A lei é santa, boa, pura e justa. E ele ficou assim, surpreso, ou fez-se surpreso, né? E disse, mas que resposta maravilhosa, muito boa a sua resposta. Eu disse, pois é, mas não precisa fazer a outra pergunta, não, porque eu sei qual é a sua outra pergunta, então eu vou antecipá-la com a minha pergunta. Me diga uma coisa, o que é mais importante, a ressurreição ou o sábado? Aí ele disse, a ressurreição? Aí eu disse, agora quem fica surpreso sou eu, quem ficou alegre agora sou eu. Que bom que você disse que a ressurreição é mais importante que o sábado. Por que Jesus então não ressuscitou no sábado, filho? Para dar ao sábado esse valor que vocês dão. Porque senão ele quebraria o sábado. Meu amigo, você acabou de dizer que a ressurreição é mais importante que o sábado? E como é que se ele ressuscitasse no sábado, ele estaria quebrando o sábado? Aí tive que dizer para ele uma coisa, né? Olha, eu já ouvi isso de pessoas da sua comunidade, mas que são muito simplórias, pessoas muito simples, e eu até compreendo que ele tem esse tipo de argumento. Mas você não, você é um pastor, você é um líder. Não é possível que você pense desta forma, né? A gente só lamenta, irmãos, respeita, mas lamenta. Paulo deixou claro, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. Então, isso é a essência do cristianismo, que vem junto, obviamente, com a graça de Deus, aceitando Jesus, e sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não temos vida eterna. E se a ressurreição é a marca dessa vida nova, de tudo que começa a ser feito novo, nada mais normal, nada mais natural de que se tomar o dia em que a ressurreição aconteceu, que foi o primeiro dia da semana, e entender que este passa a ser o dia do Senhor, até porque o sábado já era a mensagem disto. A palavra sábado quer dizer descanso, e foi em Jesus Cristo que nós achamos o descanso para as nossas almas, e a ressurreição de Jesus, depois da sua morte na cruz do Calvário, é a garantia, é a segurança desse nosso descanso eterno. E essa ressurreição se deu no domingo. Portanto, o sábado já prega a mudança para o domingo. E aí Paulo termina dizendo, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém,
com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, então eles me acompanharão. Isso pode parecer, irmãos, uma coisa assim, meio sem importância, mas não é não. Olha aqui, Paulo estava preocupado com quaisquer possibilidades de suspeitas de que ele viesse embolsar o dinheiro. Por isso ele sugere que a oferta fosse levantada e levada a Jerusalém, antes dele chegar, por uma delegação, e seria levada para Jerusalém, a oferta seria feita pelos corintinianos. Antes dele chegar, para depois ser levada a Jerusalém, por uma delegação escolhida pela igreja. Conforme estará registrado em Atos 24, uma comissão das igrejas da área missionária de Paulo encarregou-se de levar essa oferta aos cristãos de Jerusalém. Veja bem, irmãos, mesmo se lidando com o povo de Deus, e eu diria exatamente por causa disto, é preciso controle e seriedade com os recursos do povo de Deus, com aquilo que é feito em nome de Deus e usando-se o povo de Deus. Não está correto isolar-se relatórios financeiros para ficar apenas com uma determinada parte da igreja, sem que os membros da igreja não tenham acesso. Os irmãos sabem que aqui todo e qualquer membro tem acesso ao movimento financeiro da igreja. Se ele falar com o Gilberto, se ele falar com o irmão Carlos, é um dos tesoureiros, eu gostaria de ver o movimento do mês tal, eu posso dar uma olhada no livro da tesouraria? Jamais eles ouvirão, não. Na mesma hora, perfeitamente, irmãos. Se eu não tiver com o livro aqui, a gente vai convidar uma hora, nós vamos lhe dar o livro. Toda a igreja é avisada que há uma reunião, né, para se ouvir os gastos financeiros e aprovar o relatório. É bem verdade que essas reuniões são difíceis de ser frequentadas, não porque não são convocadas. E agora, com essa questão da pandemia, complicou mais, porque as reuniões estão sendo feitas de forma online, né? Mas, se não vem, aí é como se diz aí, fala, não vem porque não quer, não assiste porque não quer, né? Porque esses relatórios continuam à disposição. Por questões de segurança, a própria igreja pediu, né, que nas assembleias não fosse mais feita as leituras públicas do movimento, e muito menos se colocasse ou se afixasse na parede, por causa da questão de quantias. E hoje a gente vive realmente num mundo de completa insegurança, mas o livro não se tornou um livro de acesso proibido, ao contrário. Né? Por quê, irmãos? Porque isso é o que se deve fazer. Poxa, mas precisaria isso no meio do povo de Deus? Não, eu acho que no nosso meio que não, de certo modo não precisaria, e por outro modo precisa sim, porque exatamente tem a ver com o esforço do povo de Deus, com as ofertas daqueles irmãos que têm dificuldades, que lutam e lutam para não deixar o seu nome em branco. E como estão acontecendo, irmãos, durante esta pandemia, situações assim, nós temos recebido, Gilberto às vezes fala comigo, né, de irmãos que falam com ele, irmão Gilberto, a minha situação complicou muito por causa dessa pandemia, mas eu não deixo de trazer o meu compromisso, o meu dízimo, a minha oferta ao Senhor para a igreja. Então é por causa dessa gente que nós temos que ter toda a seriedade possível, e Paulo diz isso aqui. Com certeza ele está preocupado, eu não quero que alguém pense, quem disse que ele vai entregar esse dinheiro a Jerusalém? E se não entregar, ele vai sumir, some, e aí como a gente vai pegar? Não, tirem a oferta, antes de eu chegar, nomeiem uma comissão para levar a oferta. Talvez eu vá junto, dependendo da situação, mas não aconteceu que ele não foi, não é? Então fica aí, irmãos, a orientação e até o porquê nós fazemos desta forma, né? Ainda fazemos. Quando existe até igrejas batistas que já não estão trabalhando muito desse jeito, né? Mas cada um é responsável, né, pelos seus próprios atos. Que Deus nos oriente, nos abençoe e nos dê esse sentimento, irmãos, de valor à coleta para ajudar o povo de Deus, para ajudar
os mais pobres. Nossa igreja tem feito isso, pela graça de Deus. Nós temos cooperado com igrejas que têm menos recursos com a gente, mas que têm programas de ação social. Então nós estamos caminhando juntos, mandando mantimento para eles, ajudando essas igrejas naquilo que eles estão fazendo, não é? E com isso nós nos sentimos felizes e somos muito abençoados, sem dúvida, né? E que o Senhor nos permita, na sua misericórdia, continuarmos a fazer isto, mesmo em épocas tão complicadas como a época que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Vamos despedir então os irmãos com a bênção dita, né, chamada dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a bendita orientação, consolação do Espírito Santo seja conosco, e que aqui gravamos esse culto, esteja com você, meu irmão, minha irmã, aqui na sua casa, que através do seu aparelho de mídia nos assistiu, e esteja agora com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.